Você já ouviu falar da criatura que aparece enquanto as pessoas estão dormindo? Muitas pessoas relataram ter visto essa criatura em seus sonhos, e todas concordam que ela é estranha e muito assustadora. Mas o que realmente é essa criatura e de onde é que ela vem? Infelizmente, ninguém sabe ao certo. Algumas pessoas dizem que ela é um espírito maligno que entra no sonho das pessoas para causar medo e sofrimento. Outros acreditam que ela é um ser alienígena que veio de outro planeta. Mas independente da sua origem, é inegável que essa criatura tem deixado as pessoas apavoradas, e se você também já viu, precisa ver esse vídeo para entender um pouco mais, viu? Então não se inscreva de se esquecer, deixa a sua experiência aqui nos comentários e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Devoradores de energia no passado. Desde os primórdios da humanidade, nos textos ou ritos religiosos mais antigos, a presença de uma criatura anciã capaz de nos perturbar durante os nossos sonhos se fez presente em diversos panteões, até mesmo em culturas que nunca sequer se encontraram. Esses ritos vão desde criaturas como os vampiros, que atacam as pessoas enquanto elas dormiam, até mesmo para a cultura popular como o monstro Freddy Krueger, que ficou famoso por ser o grande antagonista da série de filmes de terror A Hora do Pesadelo. Inclusive, você já assistiu? Se já, deixa aqui nos comentários, tá? Porém, até mesmo dentro de religiões como o catolicismo, a presença de uma entidade conhecida como incubos e sucubos, que são demônios que se alimentam da energia vital das pessoas enquanto elas estão dormindo, são encontrados. No Irã, uma criatura conhecida como Baktak também cumpre esse papel. Na realidade, o nome Baktak em si significa pesadelo, se a gente traduzi-lo literalmente, tá bom? Essas criaturas são muito parecidas com goblins, porém elas se alimentariam de pesadelos causados pela pressão dos seus corpos sobre o corpo da sua vítima. Não entendeu nada? É como se literalmente elas pressionassem os corpos delas contra as pessoas, sufocando assim a pessoa na cama. Desse modo, a ideia de algo sombrio que perturba as noites de sono dos inocentes para se alimentar da sua energia vital através do medo é algo que a humanidade teme a existência há milênios. Isso aí a gente entendeu, né? Além disso, ao longo da nossa história, diversos relatos demonstram que essas criaturas talvez sejam mais reais do que a gente gostaria de aceitar que são. Entretanto, nos últimos anos, a ideia de dar tal entidade aí vem se tornando ainda mais presente nas conversas das pessoas durante o dia a dia, onde relatos vêm se acumulando mais e mais, somando milhões de depoimentos deixados por internautas em suas páginas pessoais. Esse aumento tem feito muitas pessoas questionarem se no final das contas essas criaturas realmente são reais, se são diversas entidades ou se estamos olhando para várias interpretações sob a ótica de diferentes culturas da mesma criatura. Os devoradores de energia. Recentemente, para ser mais exato, desde 2018, discussões na internet sobre a provável existência desse monstro está turbinado por diversos relatos. Eles têm feito muitas pessoas se questionarem se isso é uma grande histeria coletiva ou se a comunicação ágil da internet está permitindo que a gente possa alcançar essas pessoas que se encontraram com a criatura em diversas partes do mundo. Algo que era impossível de acontecer sem a internet, né? O que realmente incomoda as pessoas é a ideia de que muitos dos relatos, independentemente da língua ou país de origem, são muito parecidos. Em sua maioria, eles descrevem uma criatura monstruosa, que lembra até uma bruxa, que aparece nos quartos das pessoas depois de um intenso pesadelo. Em alguns casos, a entidade é descrita até mesmo como uma pessoa comum, porém vestindo roupas sombrias e tendo um olhar definitivamente não humano. Na descrição é dito que, bom, um sonho comum de uma hora para outra se torna algo horripilante e que ao acordar eles se deparam com essa criatura deitada em seu peito enquanto a pessoa dorme. Em quase todos os casos, as pessoas descrevem terem sentido um terror profundo naquele mesmo instante em que ao longo dos dias seguintes aquela imagem passou a assombrá-los. Ou seja, não basta acordar e dar de cara com uma criatura, essa imagem vai ficar marcada na cabeça das pessoas.
vítimas. Eles também apontam que se sentiram indispostos, como se tivessem passado vários dias sem dormir, quase como se toda a energia do corpo tivesse sido absorvida pela criatura. Porém, família, a partir de 2020, a quantidade de relatos sobre essas aparições explodiram. Muito se deve por conta dos primeiros que tiveram coragem de conversar sobre esse assunto lá em 2018, né? E graças a isso foram capazes de alcançar mais pessoas que nem sequer sabiam que tinham outros que sofreram com a mesma coisa que eles. Desse modo, a entidade conhecida como Homem do Chapéu ganhou um corpo e também um nome. Isso porque de todos os relatos, a sua presença era a mais comum entre todas as variações de criaturas descritas pelas vítimas. Segundo as inscrições, essa entidade se parece com uma sombra viva, porém vestindo um chapéu fedora antigo, com um terno e até mesmo uma capa sobre ele. Suas roupas são pretas e finas. Eu aposto que nesse momento, muitos de vocês aqui no canal podem até estar com a cabeça explodindo, né? Já que podem ter sonhado com esse homem e nem sequer imaginaram o que aquilo poderia ser. Se esse foi o seu caso, deixa aqui nos comentários, tá? Bom, o caso mais famoso sobre o incidente foi relatado pelo escritor Jason Offutt, que relatou ter tido um encontro com a entidade depois de acordar de um intenso pesadelo, e que ele foi tão marcante que o homem nunca esqueceu. Porém, em 2018, enquanto passava um tempo em suas redes sociais, ele leu o termo Homem de Chapéu, com uma imagem muito semelhante ao que ele tinha visto naquela noite. Ele também contou que após o incidente, ele se sentiu muito indisposto por alguns dias, tendo até mesmo medo de voltar a dormir por quase uma semana inteira. Assim, o seu relato se amontoou aos milhões que já existiram até o momento. Mas no caso de Offutt, a situação é um pouco mais profunda, família. Isso porque, em seu relato, ele afirma que a entidade é algo presente na sua família há gerações, onde ao contar para o seu pai, ele contou que passou pelo mesmo incidente, assim como alguns dos seus irmãos. O mesmo vale para o avô e bisavô do escritor, além, é claro, de muitos outros familiares. Segundo ele, sua família acredita que a criatura observa os seus movimentos há séculos, apesar de tudo ainda não fazer o menor sentido para eles. Outro caso importante é de Charles, que contou que em 1949, quando ele tinha apenas 13 anos na época, teve um pesadelo em que ele viu o Homem de Chapéu o observando da janela do quarto, em que ele dividia ali com o irmão na ocasião. O seu caso foi ainda mais aterrorizante, porque ele manteve aquele evento em segredo até chegar na adolescência, e por um acaso, durante uma conversa com seus amigos, ele relatou o incidente. Entretanto, para sua surpresa e de todos ali, seu irmão, que também estava entre eles, entrou em pânico imediatamente e, claro, começou a chorar sem parar. Depois de muito insistir para ele sair daquele estado de desespero, seu irmão mais novo afirmou que naquela noite ele tinha visto a mesma coisa e que não tinha contado por ter tido medo, né, da situação ali. Porém, ao descobrir que Charles também tinha identificado aquela entidade, ficou certo para ele que a criatura era mais real do que ele gostaria. Hipóteses. Por mais que seja impossível dizer que esses relatos não sejam verdadeiros, inclusive eu tenho pessoas que trabalham aqui comigo na produção dos vídeos, que meus queridos, que tiveram um encontro com essa entidade, tá? Ainda há algumas explicações mais plausíveis que justifiquem a presença dessas entidades aí. Isso porque nós humanos somos excelentes contadores de histórias e temos um fascínio por sempre achar uma resposta que meio que solidifique e apegue as nossas dúvidas e incertezas, né? Por exemplo, antes de sabermos que existe todo um micro-universo abaixo do nosso, feito de milhões de criaturas que são capazes de até mesmo nos matar, que agora nós conhecemos como micro-organismos, a humanidade acreditava que as doenças eram resultado de maldições ou até de punições causadas por deuses. No caso do Homem do Chapéu, a resposta pode ser mais simples do que parece. Isso porque já faz algumas décadas que a psicologia descreveu uma doença que ainda há pouca informação sobre ela. Porém, ela sempre existiu entre nós, a famosa paralisia do sono. Inclusive, se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários, tá? Esse transtorno é um fenômeno que ocorre logo após acordar ou no momento em que está tentando fazer isso. Quando dormimos, o nosso cérebro libera substâncias que impedem os nossos movimentos e, claro, que relaxam nossos músculos. É por conta desse mecanismo que a gente pode correr nos sonhos sem correr na vida real. Pessoas que não produzem essas substâncias apresentam um quadro que nós conhecemos como sonambulismo. Ou seja, os movimentos dos seus sonhos
também são feitos na realidade. A paralisia do sono seria, no caso, o completo oposto disso. Ou seja, mesmo após despertar, acordar ali, o cérebro continuou produzindo essas substâncias, fazendo com que a pessoa fique completamente paralisada. Além disso, como estamos em um momento entre o sonho e a realidade, nossos cérebros ficam confusos e tentam justificar o que é que está acontecendo, fazendo com que quando a gente acorde, a gente veja coisas que poderiam estar acontecendo durante o nosso sono. Ou seja, se não conseguimos respirar, vimos monstros nos enforcando, por exemplo. Se não dá para se mover apenas, são vistos entidades sentadas no seu peito. Porém, a presença de outros seres, deuses ou demônios, assim como o Homem do Chapéu, são justificadas por meio dessas alucinações, pelo menos pela parte da ciência. Então é isso, família, reforço aqui mais uma vez, se você já teve uma experiência com essa criatura que quando você acorda tem aquela sensação de estar sendo observado ali, deixa a sua experiência, vamos trocar ideia aqui nos comentários, tá? Eu tenho certeza que muita gente já viveu esse sentimento estranho, que pode claramente, como nós vimos no vídeo, não ser apenas um sentimento, e sim uma criatura real. A gente se vê no próximo vídeo então.